O quanto fazer um curso de letras vai te tornar um escritor ou escritora de literatura fantástica diferenciado. E aí, tudo fantástico com você? Uma dúvida recorrente que aparece nos comentários ou então nos grupos do Fantástico Cursos, principalmente de quem está começando a escrever, de quem quer começar a escrever literatura fantástica, né? Ou então, já escreve outros gêneros, inclusive, e agora quer começar a escrever literatura fantástica, é o fato do seguinte: eu preciso fazer letras, eu precisava fazer letras, ou ainda preciso fazer letras para poder me tornar um escritor ou uma escritora melhor, né? Porque afinal de contas essa dúvida parte, gente, do fato de que quando a gente pensa do domínio acadêmico dessa parte de literatura, onde que se dá oficialmente o processo de formação para as pessoas que querem lidar com a literatura, né, como uma atividade, como uma carreira? É justamente o curso de letras, né, que está se vinculado ao universo da universidade. Ou seja, tecnicamente eu preciso fazer faculdade para virar escritor ou escritora, né, o que é uma dúvida comum, né? Mas desde já, gente, é importante salientar o seguinte: é importante você fazer curso de letras. Se você tem a oportunidade de fazer letras e tal, faça letras porque você quer, porque você gosta, porque você quer se dedicar ou a masterização da questão da língua inglesa, ou da língua portuguesa, né? E também da literatura brasileira, ou literaturas de língua inglesa, porque você gosta, porque você quer trabalhar na esfera dentro da sala de aula, né? Ou então porque você quer se tornar um pesquisador, uma pesquisadora do tema, mas você não precisa fazer letras para escrever literatura fantástica, ou para escrever qualquer gênero. Então, eu falo essa questão porque eu sou formado em letras, né? Eu fiz o bacharelado em inglês, em língua inglesa e literatura de língua inglesa. Eu fiz especialização eu fiz licenciatura também, né, em língua inglesa, licenciatura de literaturas, especialização em literatura de língua inglesa, mestrado em literatura de língua inglesa, doutorado em literatura comparada, porque, no meu caso, eu queria ser professor de literatura de língua inglesa, né? Principalmente porque, como eu já falei em vídeos anteriores, a tradição da literatura fantástica, principalmente no Ocidente, está muito vinculada aos países de língua inglesa, né? Estados Unidos e Inglaterra, né? Então, por conta disso, meu sonho era dar aula em universidades para isso. Por isso que eu segui toda a trajetória até o fim, para poder hoje estar lecionando, formando professores que aí vão usar a sua formação para diferentes questões. Mas você não precisa fazer letras para virar escritor. Tem diversos casos. Tem escritor que fez letras, né? Eu lembro sempre tendo um caso do Ernesto Tavares, né? Grande escritor, principalmente dessa tradição da literatura steampunk no Brasil, que ele já comentou isso em entrevistas, de que e tinha essa noção de que que ele queria ser escritor e foi fazer letras. E aí a professora dele, se não me engano, falou que não, você não vai se tornar um escritor, né? Então foi o primeiro choque de realidade de que você fazer letras é importante. Em que aspecto? De que você ganha um manejo de ferramentas críticas, né? Ou seja, o curso de letras ajuda muito no sentido de que você vai ter uma formação de toda uma tradição literária que é importante no conjunto da formação do escritor. Você vai aprender um manejo de ferramentas críticas para você reconhecer de fato o que torna um texto bom, o que torna um texto ruim, não simplesmente por gosto pessoal, né? Ou seja, você vai aprender a manejar ferramentas estéticas sobre essa questão da literatura, né? E obviamente também você vai agregar conhecimentos de outras áreas, né? Por exemplo, você quer escrever literatura, mas sempre tem algo de análise do discurso, sempre tem algo de linguística que vai contribuir para a sua formação como um todo. Agora, é imprescindível para virar escritor ter que fazer letras? Não. Eu citei o caso do Ernesto Tavares, que fez letras, mas tem vários escritores, vários nomes do Fantástico Nacional que não passaram por esse processo de faculdade. Por exemplo, para citar aqui, não passaram por faculdade, mas não fizeram letras, né? Por exemplo, Ana Lúcia Merege, né? A grande dama da literatura de fantasia nacional. Ana Lúcia Merege é bibliotecária, né? Ou seja, ainda que esteja vinculado ao campo dos livros, né? Não fez letras. Outra também, a escritora e editora Jana Bianchi, editora da Mafagafo, hoje inclusive escreve
publica contos, principalmente de ficção científica, no estrangeiro, né? Se não me engano, a formação dela é engenharia alimentar, ela é engenheira alimentar. E depois começou a traduzir e se tornou escritora também. A grande Nichelle Witter, também grande nome também do steampunk, da steam fantasy e tudo mais. A Nichelle Witter, ela é historiadora, ao passo também que o escritor Clécio Alexandre Duran, bem conhecido por conta das suas obras vinculadas a lobisomens, ele é formado em Direito, pós-graduado em Direito e tudo mais. Independente da sua formação e do que você quer escrever, seja literatura hot, literatura policial, literatura mainstream, né? Literatura realista, vamos dizer assim, ou literatura fantástica, e suas diferentes expressões da fantasia, do horror e da ficção científica, a questão é que você precisa estar atento a três coisas. São três coisas que tornam uma pessoa escritora. E quanto mais ela se aprofundar, quanto mais ela se dedicar nesses três elementos, aí sim é que você se torna um escritor ou uma escritora diferenciada, ou então alguém que simplesmente coloca uma palavra atrás da outra. Porque, da mesma forma que muitos leem, mas poucos sabem ler, muitos escrevem, mas nem todo mundo sabe escrever, né? Ou seja, e quais são os três elementos? Primeiro, leia. Para ser escritor, primeiro você tem que ser leitor. Por quê? E quando eu falo isso, não apenas de uma tradição que veio, que antecedeu você, principalmente na noção de que você faz parte de um sistema, você faz parte de uma roda, e você está escrevendo para fazer essa roda continuar a rodar. Leia quem veio antes de você, os grandes, os clássicos, leia também o que está sendo produzido hoje, no seu tempo. Não apenas para você verificar o que está sendo produzido, mas também para você verificar questões de estilo e tudo mais. Ler não é apenas ler livros, a tradição literária do ontem e do hoje, mas ler também livros chaves para a sua formação, para você entender conceitos, para você entender, por exemplo, como é que o medo de fato, como é que se produz medo num texto literário, como é que você produz maravilhamento. Então, leia. O segundo ponto que você precisa estar atento para você se tornar um bom escritor, escritora, é ser curioso, ter curiosidade sobre a vida, porque a vida é que vai te fornecer a grande matéria-prima para você criar os seus contos e romances, independente da expressão do fantástico que você quer criar. Então tenha curiosidade, olhe a vida, busque enxergar o mundo ao seu redor de uma outra perspectiva, né? Com perguntas chaves como e se, como por exemplo, né? E se as coisas forem diferentes do que eu estou vendo aqui? E além de você ser leitor e além de você ter curiosidade, você tem que também ter noção de pesquisar, de saber de estudar, que escrever é estudar. Estudar o quê? Fazer pesquisas para que você possa, assim, se dedicar mais à sua arte literária. Pesquisando, você vai poder minimizar vários problemas, inclusive bloqueio criativo. Por vezes, o bloqueio criativo, como eu já falei em outros vídeos aqui, é decorrente, por exemplo, de uma falta de pesquisa que você fez para escrever sobre algum determinado tema. Então, quanto mais você pesquisa, mais você também vai ter informações para poder você usar de recurso, usar de socorro no momento de necessidade. Ou seja, ler, ser curioso e pesquisar é o que você precisa para ser um ótimo escritor, uma ótima escritora, dependente dessas questões todas. Por essa razão que, por vezes, quando as pessoas vão a um curso de escrita criativa, por exemplo, é para poder ter uma orientação, é para poder ter um norte do que se deve estudar e, principalmente, quem que está explicando, quem que está guiando você, caminhando com você nessa trajetória. O que você acha sobre o tema? Você concorda? O quanto fazer letras, caso você tenha feito letras ou não tenha feito letras, te ajudou, te prejudicou na sua formação como escritor ou escritora? Coloque aqui embaixo seu comentário que eu vou ficar muito feliz de ler as suas opiniões sobre o tema, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima! Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.